Queridos irmãos, graça e paz. É uma alegria muito grande para nós nessa noite passar alguns momentos na presença de Deus, juntamente com os amados irmãos em seus lares, quando nós estaremos meditando na palavra do Senhor. No Salmo 126, nós lemos: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus nós estamos aqui neste momento, abrindo a Tua Palavra e lendo a mesma para o coração dos nossos irmãos, todos aqueles que nesse instante, que porventura estão vendo esta divulgação da palavra do Senhor. Fale aos nossos corações, nos edifique, nos console nesse momento tão difícil que a pátria brasileira está enfrentando. Nós descansamos em Ti e nós também alicerçamos a nossa vida, a nossa confiança, a nossa fé na Tua santa e bendita palavra. Portanto, dá-nos agora a iluminação do Teu Espírito para meditarmos de maneira gloriosa na palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, como devemos reagir diante das adversidades? O Salmo 123, eu li uma meditação escrita pelo reverendo Roster Guimarães Lopes neste salmo, cujas palavras eu achei muito interessante nós lermos aqui para os irmãos, transmitir para os irmãos, porque edificou a minha vida, consolou meu coração e sei que vai também consolar o coração dos amados irmãos. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Este salmo maravilhoso, ele nos ensina que diante das dificuldades, diante das adversidades, nós devemos recordar os feitos do Senhor. O autor deste salmo rememora a grande libertação que Deus acabara de conceder para com seu povo de Israel, de modo que eles ficaram surpreendidos como quem sonha, como quem é aqueles que recebe uma grande surpresa e ficam estupefatos. Relembra eles que a restauração trouxe ao povo um novo riso, trouxe também uma nova palavra de júbilo, também um cântico de alegria. E ele continua mostrando que a restauração também trouxe o reconhecimento das outras nações que os rodeavam. E eles disseram, eles afirmaram que o Senhor, ao libertá-los, ele fazia, o Deus deles, o Deus de Israel, fazia grandes coisas para eles, conforme o versículo 2. Ele mostra que a recordação dos feitos do Senhor restaura no povo a alegria efusiva e a alegria jubilosa. Portanto, quando passamos por dificuldades, por lutas que nos aparecem,
lutas intransponíveis, nós devemos recordar tudo aquilo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Temos de recordar coisas gloriosas. Primeiro, que o Senhor jamais nos desamparou. E nós precisamos recordar todo o sustento que Ele nos tem dado através de todas as vicissitudes que nós enfrentamos. Também devemos recordarmos que em momentos que esperávamos a ruína, o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, trouxe grande livramento para cada um de nós. Pecador, ou nós como pecadores, precisamos recordar os grandes feitos do Senhor nos momentos de crise e nos momentos extremamente importantes, pois se o Senhor fez antes, Ele continua o mesmo para fazer hoje, para fazer agora e para fazer sempre. Quando nós nos sentimos frustrados e a nossa força se esvai, nós recordamos, nós procuramos lembrar dos feitos do Senhor. Diante de tudo isso, meus irmãos, diante de todas essas coisas que nós estamos falando, surge uma pergunta: como reagir? Como devemos reagir diante das adversidades? Que resposta a palavra de Deus nos dá neste salmo? No versículo 4, nós lemos: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Neste versículo, o salmista nos desafia a orar para nossa restauração. Ele tinha acabado de retornar do exílio e encontrou a sua terra totalmente assolada, sua cidade totalmente destruída. Depois de receberem uma bênção tão grande, encontram-se em uma situação crítica. É muito comum, de repente temos grandes bênçãos e logo em seguida nos deparamos com grandes problemas. O salmista, ele faz uma oração, rogando ao Senhor que restaure o seu povo. Para isso ele se utiliza de uma figura tão interessante de linguagem que explora o fenômeno da natureza que acontece lá no deserto que fica ao sul de Judá, o chamado deserto do Neguebe. O salmista, ele pede a Deus que restaure a sorte do seu povo como as torrentes do Neguebe. Esse deserto, nas suas estações secas, carece de reservatórios de águas, mas nas estações de chuvas acontece ali um fenômeno extraordinário. Os temporais chamados vades fazem com que os reservatórios das águas se formem nos montes. Quando esses estão cheios, aos limites, as águas irrompem de forma avassaladora, varrendo o deserto da sequidão, com uma enchente que muda a sua realidade. Quando o salmista usa esta figura de linguagem, ele clama ao Senhor que venha socorrer a situação de miséria, transformando o deserto em um lugar totalmente reverdecido e restaurado. Imitemos o salmista neste momento tão difícil que estamos atravessando, pedindo ao Senhor que inunde o nosso deserto com as torrentes do seu Espírito. Roguemos ao Senhor que restaure a nossa sorte como as torrentes da sua graça e com as torrentes do seu amor. Contudo, inquirimos como reagir diante das adversidades.
como reagir diante dos momentos difíceis, dos problemas na nossa frente? O salmista responde: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Versículo 5. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Versículo 6. O salmista expressa o sofrimento do seu povo, a adversidade pela qual o povo passava. E ele aqui utilizava-se da figura de alguém que semeia com lágrimas em uma terra árida, em uma terra seca. Essa é a figura de quem sai andando e chorando enquanto semeia, que retrata sofrimento diante da adversidade, mas também de alguém que espera trabalhando, mesmo em face da dor. Aqueles que esperam a solução do problema que os aflige, Deus está vendo, está contemplando, e Ele tem o momento certo dele afastar de nós a tribulação. Diante desta situação, o salmista revela a sua esperança de que Deus honre o esforço do seu povo. Ainda que semeamos com lágrimas, colheremos com grande júbilo e com grande vitória. Ele testifica que aqueles que choravam enquanto lançavam a semente, eles voltariam com júbilo, trazendo a sua colheita. Devemos confiar que o Senhor é quem recompensa os seus servos, transformando o seu infortúnio numa grande bênção. Confronte hoje, irmão, a adversidade. Confronte hoje, irmão, essa luta que nós estamos enfrentando com esta pandemia. E esperemos que o Senhor há de nos dar a recompensa pela nossa paciência e pela nossa fé. Em dias difíceis, nos quais servir a Deus também se torna cada vez mais desafiador. Mesmo que sofra na caminhada, esperemos confiantemente que a recompensa do Senhor há de vir. Mesmo que você tenha plantado com lágrimas, saiba que no final da colheita a alegria virá em abundância, pois o galardão vem do Senhor. Não desanimemos, ainda que o nosso trabalho seja doloroso. Continue a trabalhar e esperemos que a recompensa do Senhor Jesus, há de vir. Sobre todas as coisas, recordemos que Jesus morreu na cruz para pagar os teus, os meus e os nossos pecados. Oremos a Deus dizendo-lhe que nós confiamos em Jesus como nosso Redentor pessoal e necessitamos da nossa restauração por essa tribulação que enfrentamos. Esperemos sempre o cuidado, a direção, esperemos o renovo, o sustento e a vida eterna que só o Senhor Jesus pode nos conceder. Creamos no Senhor e você terá vitória, ou teremos vitória, no meio de qualquer tipo de adversidade. Que o Senhor Jesus abençoe vocês, meus irmãos, a todos que nos ouvem, que Ele derrame da sua bênção, nos fortalecendo para nós enfrentarmos a dificuldade que está diante de nós. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela bênção de poder meditar, alicerçar a nossa vida na Tua Palavra em todos os momentos. Nos momentos de alegria, nos momentos de bênçãos, mas também nos momentos que enfrentamos todo e qualquer tipo de dificuldade. Porque com o Senhor nós seremos sempre, conforme a Tua Palavra nos diz, mais que vencedores. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Receba, Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor por tudo isso, em nome de Jesus. E agora, irmãos,
que a graça do querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós agora e para todo sempre. Amém. Amém.